Olá, tudo bem? Como prometido, eu, eu hoje vou fazer uma live um pouco diferente. Eu vou fazer uma live para falar sobre um tarô específico. Eu vou falar do trabalho desse cara aqui, né, do Luiz Norick. É um, é um deck autoral, ele se chama Zodiac Path, é o caminho do zodíaco. Tá? É um deck super novo, é um deck que chegou esse mês, é um deck super interessante e hoje eu vou passar aqui algumas informações, né? Eu falei com o autor e acabei conversando com ele e falei, pô, deixa eu fazer essa resenha, deixa eu fazer trazer um pouco de informação, né, sobre esse deck. E acabamos que conseguimos fazer essa parceria bacana. É, ele é um deck diferente, né? Então a gente está acostumado com as caixinhas retangulares, alguns decks que vêm da China, que são mais fininhos, outros que são do tamanho de um baralho comum. Esse daqui ele é um pouquinho diferente. Esse daqui é um deck quadrado, literalmente, né? É um deck super diferentão isso daqui. Então por isso que me chamou a atenção e logo fui entrando em contato com essa pessoa aqui. A gente acabou trocando muita ideia e tem muita coisa interessante. O, o autor, né, esse é um trabalho autoral, então é uma pessoa que desenvolveu, né, esse trabalho. É uma pessoa que teve um contato muito grande, muito forte com a astrologia. Então a história dele dentro da astrologia, ele lá estudando, e certa vez ele se interessou por um curso de tarô, no caso os arcanos maiores, e aí ele começou a falar, poxa, eu acho que tem alguma relação entre o tarô e a astrologia, né? Já que era uma pessoa que já fazia um certo tipo de estudo, então ele acabou coletando algumas informações e começou a fazer um certo estudo mais aprofundado. Muito similar com o trabalho que eu faço, né? Eu não faço só a leitura de tarô, eu gosto de estudar o tarô. O tarô, para mim, é uma ferramenta sensacional de autoconhecimento, de direcionamento e que permite várias possibilidades, né? E dentro dessa possibilidade foi conhecer o trabalho desse cara que eu achei super sensacional, assim, adorei. Por isso que eu tô aqui para falar do trabalho dele. Então, começando ali pela astrologia, se interessou pelo tarô, e aí ele falou, pô, tem essa associação, né, entre o tarô e a astrologia, mas eu vejo mais uma questão de zodíaco, né? Não vejo tanto uma questão de associação de planetas e tudo mais. E aí ele começou a se aprofundar nos estudos, várias literaturas, enfim. E aí chegou a tal da pandemia, né? Que ainda estamos. E aí foi o tempo que ele teve o suficiente, assim, para no meio disso ele lançou o perfil dele, né? VC nos Astros. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo. E uma vez que ele criou essa página, ele criou todo o perfil do trabalho profissional dele, começou a fazer vários insights, várias resenhas, até que ele teve um insight full, assim, chegou e falou, tá, e se eu colocar todas essas informações, de todo esse estudo que eu tenho sobre astrologia, agregar o que eu estou aprendendo, o que eu consegui colocar de informação no tarô e fazer alguma coleção, fazer de alguma forma. Colocar esse conhecimento para que outras pessoas tivessem o conhecimento, né? Porque esse trabalho, uma pessoa que faz um trabalho como esse, ele não vai fazer para si, né? Ele vai fazer para compartilhar conhecimento, ele vai fazer para compartilhar
uma série de informações. E durante a pandemia ele estava com tempo disponível e ele começou a fazer ali os seus projetos. E o que aconteceu? Dentro desse estudo que ele começou a fazer, havia muito mais informação e uma informação que seria mais ou menos assim no formato de um livro. Então, ele chegou a cogitar a ideia de tornar essa realidade, né, numa questão bibliográfica. E, através de outros insights, dentro do próprio página profissional dele, ele falou, opa, eu vou fazer um deck de tarô, né? Eu vou agregar todo o conhecimento que eu tenho até então, com o hobby que eu tenho, até então ele gosta bastante de desenho, então todo esse deck aqui é todo autoral. Esse cara aqui, ele fez todo o deck. Então toda a concepção de arte, toda a edição, tudo mais, foi ele que fez. Então ele precisou estudar os novos conceitos de arte, conceitos, a parte digital das coisas, né, para fazer. E aí foi quando surgiu isso daqui. Então o começo do trabalho dele foi aproximadamente ali em junho de 2020 e ele terminou essa obra aqui em janeiro de 2022, de janeiro desse ano, há 4 meses atrás. E aí foi mais ou menos um ano e meio para fazer a questão da edição dos desenhos, fazer toda a arte. Isso dá trabalho, né? E através da arte, através dos novos conceitos e da questão assim do formato, me chamou muita atenção assim, falou, bom, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Então eis aqui o Zodiac Path, tá? O caminho do zodíaco. Ele é um deck diferenciado, ele tem 78 cartas, ele tem 78 arcanos, né? Tem os arcanos menores, os arcanos maiores, e tem mais 20 cartas extras. As cartas extras, elas compõem uma história, compõem uma série de informações que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu espero que em uma hora eu consiga passar bastante informação. Caso contrário, se eu não conseguir, eu vou postando aos poucos e compartilhando a informação assim que assim possível. Então temos aqui, eu fiz um unpack, né? Eu já abri, já li, já manuseei e tudo mais, mas a gente tem as cartinhas nesse formato aqui, ó. As com fundo colorido são os arcanos e as com fundo azul são as cartas extras, né, que podem ser adicionadas dentro das suas jogadas, dos seus jogos, dos seus esquemas. Uma coisa que eu achei bastante interessante, algo que assim que eu acho lindo, são aquelas, por exemplo, aquelas toalhas de mandala, né? Às vezes por um lapso de memória você esquece a posição que está ali e tal, não sei o que, então isso, as toalhas geralmente ajudam a nos recordar, principalmente as que tem desenho, que tem alguma, ou que tem o nome do signo, tem o nome da casa, o número da casa. Uma das coisas muito interessantes que eu achei, que uma vez que você monta uma mandala com ele, com as cartas que são adicionais, você tem uma mandala pronta ali, uma mandala astrológica muito pronta. Então você vai ter todas as casinhas, todas certinhas, você vai ter as 12 casas do zodíaco, né? E no meio dela você vai ter os conceitos de estação. Como eu não tenho uma outra câmera aqui, eu resolvi improvisar, então eu separei em montinhos aqui e eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem um montinho dos arcanos maiores. Ele segue uma linha da mesma escola do Rider-Waite, não segue a linha de Marcelli. Então temos o 8 como força e 11 como justiça, tá? Temos aqui todos os arcanos maiores. A gente tem aqui 4 cartas que são relacionadas às estações do ano.
Temos 4 cartas que são as cartas relacionadas aos elementos de cada naipe, dentro dos menores. Temos as cartas do zodíaco. Então temos 12 cartas aqui que representam todas as 12 casas do zodíaco. E além disso, a gente tem todos os naipes menores. Então a gente tem copas, nós temos ouros, moedas, copas, taças, etc. Naipe de paus, tochas, etc. Aqui tá paus e tem porque tem a chaminha aqui. E tem também o naipe de espada, gládios, atames e etc. Tá bom? Dentro da caixinha, além de todas essas cartas, de todos esses decks, vem um livretinho, um mini livretinho, com a explicação dos arcanos. Então é um livretinho super rápido, super rápido para você ler, para você entender. É bem tranquilo, é um livretinho de bolso. Ele explica algumas coisas, tem as considerações finais, tem os métodos de tiragem que você pode utilizar. Tem uma sugestão muito grande de informação de como você pode usar essa ferramenta, tá? Você pode tanto usar no método europeu quanto no método americano. Para quem não sabe a diferença, o método europeu vai trabalhar com os arcanos maiores e arcanos menores separados, né? Os arcanos maiores eles vão dar o foco do assunto, a questão, e os arcanos menores eles vão dar o desdobramento ali, né? O detalhamento das questões em si. E o método americano são os dois misturados e você trabalha da maneira que você achar conveniente. Então, uma coisa que eu gostei bastante, se você tem uma questão de dificuldade, por exemplo, para trabalhar com as casas dos zodíacos ou posições dentro de uma mandala, trabalhando na mandala astrológica, isso daqui fica muito fácil, fica muito, muito legal de usar. Você precisa de um certo espaço, né? As cartas elas não são pequenas, tá? Elas não são pequenas, então é fácil também de manusear. Então você precisa de um espaço considerável para você montar, dependendo do que você quer, a mandala. Não necessariamente você precisa utilizar as cartas que vêm das estações. Você pode simplesmente usar as 78 cartas utilizando tanto ou 22, ou 56, ou as 78, do modo geral. Mas eu acho bacana, uma vez que o deck já vem com essas características, já traz essas cartas adicionais, por que não utilizá-las? Porque ela traz tem um embasamento teórico bastante interessante aqui, bastante interessante. Eu falo bastante interessante porque assim, eu fiz muitas perguntas para o autor, né? Uma vez que eu me dispus a fazer uma resenha ou trazer informação qualificada sobre esse material, eu agrego as informações dos meus estudos e também as minhas curiosidades pessoais, né? As particularidades, por que você fez isso, por que você pensou aquilo, por que colocar desse jeito, por que aquilo, né? Então a minha mente criativa acaba ajudando na questão da elaboração das perguntas. E assim, o autor foi muito simpático, foi muito aberto, foi muito detalhista nas questões para responder todas as questões que eu fiz. Então eu vou começar pelo centro da mandala, vou começar, né, todas as cartas, elas tem uma composição única, num formato que você vai colocar ao centro as cartas. No final acaba ficando dessa forma aqui, ó. Aqui no centro ficam as estações as estações do ano. Aqui acaba ficando a disposição dos signos e as casas do zodíaco. E aqui, começando por Áries, na casa 1 de Áries aqui, iniciando pelo mago e terminando aqui na carta do julgamento,
ficando a carta do universo. Aqui ele não chama a carta do mundo como mundo, chama a carta de universo. E o louco, os dois acabam ficando por aqui porque é uma entrada, né? O início da jornada, acaba entrando por aqui, né? E fazendo por aqui, que é o louco, e acaba fazendo todo esse percurso aqui, né? O percurso ele acaba fazendo, ele segue a questão da mandala do zodíaco, né? Que é o anti-horário. E aí a gente vai colocando muita informação. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com uma mandala astrológica, utilizando as 12 casas, você vai montar esse meio aqui, né? E a partir daí você vai colocando as suas cartas sobre as outras cartas aqui nas casas demarcadas. Então, se você não lembra o que é cada uma delas, hoje não vou falar de astrologia especificamente e tal, mas a gente tem todas as casas aqui, você pode colocar as cartas sobrepostas para você lembrar a posição. Então você sabe que a casa 1 vai ser a casa de Áries. E aí aqui temos as cartas das estações. A carta das estações, temos primavera, verão, outono e inverno. Tá? Então nessa disposição. O início acaba ficando desse lado aqui, iniciando pela primavera. Falei, tá, mas considerando a questão do zodíaco, Áries sendo o início e Áries estando no período de outono, eu perguntei, tá, mas por quê? Por que essa questão? Por uma questão de didática e também por ser mais democrático, né, de modo geral, o autor ele escolheu trabalhar com a roda norte. Isso quer dizer que, enquanto estamos no outono aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte está como a primavera, tá? Então nós temos aqui, justamente nesse eixo cardinal aqui de Áries e Libra, né? Capricórnio e Câncer. Para quem não conhece, os cardinais eles são os pontos aí que dão início às estações, dão início aos decanatos, né? Então a gente tem os eixos aí Áries, Libra e Câncer e Capricórnio. E aí depois a gente vai ter os outros, né? A gente vai ter os fixos e os mutáveis. Então os fixos vão acabar pegando o meio da estação e os mutáveis vão pegar o final da estação, que é quase o próximo ciclo. Então nós temos 4. Cadê? Temos 4 cartas aqui. Então, começando na irradiação de Áries, aqui na casa 1, na estação 1, né, considerada a estação 1, a gente está falando de primavera. Então a primavera vai estar aqui, Áries vai estar do lado aqui, então é a primeira casa 1, né, falando de Áries. Então por que tem a questão da primavera aqui? Primavera, nesse conceito aqui, é o início. Então assim como Áries é o signo que inicia, né, a jornada dentro do zodíaco, todas as outras casas do zodíaco, Áries é o primeiro, né, é o irmão mais velho de todos os signos. Então ele é o iniciador, né, ele que vai dar início às coisas. E vai seguindo, e ele aqui, nesse caso, o autor considerou como sendo a primavera. A primavera, ele trata numa questão de infância, então é quando a gente está no início das coisas, a gente está tendo o aprendizado inicial, onde estamos começando as nossas vidas, né, as nossas experiências. Então é aqui onde está. E dentro dessa vibração aqui da questão da primavera, a gente está falando que vamos de Áries até Gêmeos, na questão de zodíaco. E na questão dos arcanos, a gente vai trabalhar do mago até o hierofante, ou seja, do arcano 1 até o arcano 5. Então estamos falando de primavera. É uma carta bem bonita, bem alegre,
As crianças estão aqui representando o início da jornada humana, né? Que é a experiência e o aprendizado inicial, considerando as informações do autor. Depois a gente vem para o verão, né? O verão é uma época mais quente. Aqui a gente já tem uma questão das escolhas. Então, uma vez que a gente trabalha na vibração de mago até o hierofante, até o papa do arcano 5, aqui a gente já começa a trabalhar com os enamorados, né? Então a gente vai trabalhar aqui dos arcanos desde dos enamorados até a roda da fortuna. Então a gente está dizendo que isso aqui é uma fase dos jovens, né? Que estão começando a fazer as suas escolhas, que estão começando a traçar os seus próprios caminhos, né? Seguir os seus próprios desejos e os desígnios do seu próprio ser dentro da existência que você quer, dos caminhos que você quer seguir. Então é a carta do verão. E aqui tem um outro eixo. Logo depois, quando a gente chega lá no outro ponto cardinal, quando a gente está saindo de Áries e a gente chega em Libra, chegando em Libra a gente vai ter o outono. Quando a gente chega no outono, quer dizer que aqui a gente já tem um pouco mais de experiência, a gente tem um pouco mais de sabedoria. Quando a gente já conhece as nossas experiências, a gente já está traçando o nosso caminho, a gente já está num processo de vivência, a gente está seguindo os planos que a gente mesmo construiu. Então esse daqui é o momento onde acontecem as transformações, é o agradecimento, é o processo da vida adulta. Então aqui tem a vibração, vai trabalhar nas vibrações de Libra a Sagitário. E aqui vai trabalhar do arcano 11 até o arcano 15. Então da justiça até o diabo. Que faz todo sentido, né? Por isso que eu gostei da história dele, eu gostei do estudo que foi feito para ter esse trabalho com esse deck. Não foi simplesmente colocado ao acaso. E por fim, dentro das estações, nós temos o inverno, né? Que vai trabalhar na questão do envelhecimento, da sabedoria. Então ele os arcanos regentes em cima disso aqui, ele vai da torre até o julgamento. Lembrando que o universo é uma carta que é considerado o mundo, ele não usa o mundo, usa como universo, e o universo ele acaba ficando de fora porque é o fim da jornada, né? É o fim do ciclo. Quanto o louco está iniciando, né? Ele é a virada de página, é o início de toda a jornada, o universo vai ser a completude, é o ciclo como um todo. E a vibração desse daqui, ele vai de Capricórnio a Peixes. Então, uma vez que é montada essa mandala, o meio da mandala vai ficar dessa forma, né? Começando por Áries, vai terminar em Peixes. Então, os eixos cardinais aqui, e dentro dessas faixas aqui, a gente vai ter as outras vibrações dos signos. E aí a mandala vai ficar mais ou menos assim, ó. Então a gente tem as estações do ano, e aí começamos a vibração aqui, em Áries. Então a gente tem... Cadê? Áries aqui. Minha tela está ao contrário. Vai começar em Áries. Então a gente tem aqui a primavera, né? Aqui o outono. Então considerando, de novo, foi considerado a roda norte. Então é ao contrário do que tem aqui. Então a gente tem a vibração de Áries aqui e a gente termina com Peixes aqui. Então vai passando por todas as casas, né, dentro da casa do zodíaco. Então, uma vez que você não tem uma toalha ou não tem o conhecimento, está começando a estudar a mandala astrológica, esse daqui é um excelente guia para que você consiga posicionar as cartas aqui da maneira certinha. Lembrando que estamos com esse eixo assim. Então, casa 1 em Áries, casa 12 em Peixes. Então, a gente faz esse processo aqui. Então, é um processo anti-horário. Muito bem. Falando dos arcanos, aí depois você coloca a montagem do deck completo.
né? Você tem Áries, onde o mago inicia aqui em Áries. Logo, o mago é iniciador, né? Tem a força de início, número 1, né? Ele começa aqui e vai tendo toda a jornada dentro de todos os arcanos maiores por aqui, né? Louco e universo estão de fora. Então, todas as cartinhas do Zodíaco estão aqui. Áries, Touro, Gêmeos. Aí cada um vai pegando uma faixa e cada uma delas tem uma faixa de transição, né? Por exemplo, Áries vai estar aqui, né? Então ele vai pegar o processo de transição para Touro e assim por diante, né? Todos têm duas cores aqui que vai fazer justamente a transição de cardinal para fixo, de fixo para mutável. Câncer, Leão, Virgem. Lembrando que todos os desenhos são de autoria do autor, então esse daqui é um deck 100% autoral. Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, esses daqui, como eu disse, são cartas de fundo azul. Cartas de fundo azul são as cartas adicionais. São as cartas complementares, são 20 cartas. Então a gente tem as 78, mais as 20 cartas. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui. Oi, Julie Caroline Vieira, olá. Legal, obrigado. Trisco Saboaria Artesanal, muito obrigado. Clarishimoto, deck é interessante mesmo. Próximo curso, Trisco, vai ser agora em julho em Itatiba. Eu vou postar em breve. Curso em São Paulo, provavelmente depois de agosto. Isso estamos vendo em algum lugar. Galera de BH, sensacional. Obrigado, hein? Muito legal. Bom, para quem está chegando agora, estou fazendo a resenha do Zodiac Path. Esse daqui é um deck desenhado pelo Luiz Norick. Um deck autoral, super diferente, é um deck quadrado, super fácil de manusear. É completamente autoral, 78 cartas, mais 20 cartas adicionais para você montar suas mandalas e tudo mais. Vamos lá, seguindo,